Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Absurdo. Derrota toda na conta da diretoria do Flamengo. Toda. Você vai entender o porquê. Apagão geral praticamente tira as chances de título do Flamengo. Lamentável o que a gente viu, o que aconteceu no dia de ontem, mas a culpa que no primeiro momento eu coloquei aqui no Bruno Henrique, que errou, e claro que entra na conta dele, um erro bizonho na saída de bola, do Tite, com uma substituição absurda, descabida no intervalo, e aí vai a coletiva e a gente descobre quem é o verdadeiro culpado. Você vai entender agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o seu like e inscrevam-se no nosso canal rapidinho, dá essa moral. Clica agora no joinha, é rápido, não paga nada. E clica também no botão vermelho escrito inscreva-se. Valeu? Enquanto roda a vinheta, você vai se inscrevendo e deixando o like para dar uma moral pra gente. Roda a vinheta! Bom, galera, antes de falar sobre o que aconteceu no dia de ontem, esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é a principal casa de apostas do Brasil. E na 1xBet você tem as melhores monetizações, você consegue ter o retorno maior, você pode receber ou fazer o seu depósito e receber por Pix na hora. Então, cara, vale muito a pena, uma empresa confiável para você poder apostar, ganhar dinheiro, se divertir assistindo um jogo de futebol e ainda ganhar dinheiro com isso. O link tá no primeiro comentário fixado. Você vai lá no link, clica nesse link agora, rapidinho, faz o seu cadastro. Eu tenho uma dica boa para você, hein? Faz o seu cadastro na hora, de graça, e no seu primeiro depósito você vai colocar o cupom promocional. Não esquece do cupom promocional. Família Nacão 1x. Família Nacão 1x, exatamente como está escrito aqui. E você vai ganhar o dobro do que você depositou em até R$ 1.560. Os caras estão dando dinheiro para você apostar. Então, eu hoje vou dar uma dica. No dia de hoje, eu aposto em duas zebras. Vasco e Santos. Acho que o Santos vai se recuperar dos resultados anteriores, jogando em casa contra o América Mineiro, e a pressão da torcida, enfim, o Santos deve vencer esse jogo. Eu vou fazer a minha aposta no Santos e vou fazer a aposta no Vasco também. Fala, pô, apostar no Vasco, tá? O cara, o Vasco fez uma grande partida contra o Flamengo, os ingressos em São Januário todos esgotados, o Inter vem de uma ressaca de um 7-1, porque alguns pensam assim, meteu 7-1, vai atropelar todo mundo. Nada, cara. O Inter não tem mais o que fazer nesse campeonato. Então meteu 7-1 ali, agora vai entrar, tal, o Vasco entrando com tudo, vai dar Vasco. É a minha opinião, não é o que eu vou torcer, mas é a aposta que eu vou fazer e a dica que eu posso dar para você. E aí aqui o meu papel é dar dicas para você ganhar dinheiro. Então, se eu puder dar essas duas dicas, você quer ganhar, 1xBet, vai lá que você vai se dar bem. Falando de Flamengo, apagão geral no dia de ontem tira praticamente as possibilidades de chance de título. O Flamengo jogou ontem um primeiro tempo seguro, um primeiro tempo de razoável para bom. Os primeiros 15 minutos maravilhosos do Flamengo, muito bons. O Flamengo depois, é sempre assim, né? O Flamengo não consegue manter um ritmo porque fisicamente está mal. Erro de planejamento da direção. E aí o Grêmio igualou em alguns momentos o primeiro tempo, mas o Flamengo continuou com domínio. Na minha opinião, mereceu vencer por 1-0. Poderia até ter feito mais. No segundo tempo, quando eu vi ainda no túnel passar o Everton Ribeiro, eu falei, que isso? O Everton Ribeiro vai entrar no lugar de quem? Imaginei, poxa, o Arrascaeta já vai sair jogando bem o primeiro tempo, segura um pouco mais e tal, o Gerson ele não vai tirar. Cara, quando eu vi que faltou o Pulgar, eu falei, não é possível. E aí eu já escrevi, que eu faço algumas anotações para comentar com vocês, e coloquei, apesar da vitória, dessa maneira, apesar da vitória, a Tite erra na substituição, tirando o Pulgar, que é a base de sustentação. Pulgar e Thiago Maia, cara, hoje
é a base, é o que sustenta o meio-campo do Flamengo para poder termos um ataque técnico e de pouca mobilidade, que é o Pedro, Arrascaeta, enfim, jogadores que são bons jogadores, principalmente o Arrascaeta, mas que não conseguem marcar, não marcam ninguém, né? E o Gerson também se sacrificando muito na marcação e tal. Então, esses dois não podem sair. E ele tira o Pulgar. E aí, eu critiquei, iniciei a live de pós-jogo ontem, quem estava assistindo deve ter visto, criticando o Tite, porque aqui não tem essa história de passar pano. Criticar sim. E aí, vamos ver. Eu falei, gente, eu tô criticando, mas se o Tite vier com algum elemento diferente de que o Pulgar sentiu, alguma coisa, eu retiro o que falei. Tranquilamente, retiro. E aí o Tite veio para a primeira pergunta, se não me engano, do Eric Faria, e ele responde logo que o Pulgar saiu por estar debilitado, com uma virose, e que não tinha condições realmente de continuar no segundo tempo. Pronto. Tirou a responsabilidade do Tite ali. Eu falei, olha, então a culpa não foi dele. Por quê, gente? Olhando o banco de reservas do Flamengo no dia de ontem, é um negócio de maluco. Eu vou ler para vocês os jogadores que estavam no banco ontem. Matheus Cunha e Santos, 2 goleiros. Mateuzinho e Varela, 2 laterais. Rodrigo Caio e Cleiton, 2 zagueiros, quer dizer. Beleza. Felipe Luiz, um lateral esquerdo. Aí você vai para o meio campo. Vitor Hugo e Everton Ribeiro só. 2 meias. Um elenco milionário, a maior folha salarial do futebol brasileiro, sul-americano, você ter 2 meias no banco só. E detalhe, não ter, aí complementa, né, com Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo, que são atacantes. Você não ter um volante no banco, cara. Ah, Fábio, cadê o Igor Jesus? Foi muito bem lembrado pelo Lucas ontem na nossa live de pós-jogo. O Igor Jesus está jogando pela seleção brasileira, o Pan-Americano. Porra, tá de sacanagem, cara. E aí são 2 erros. Um, de você não ter contratado para uma posição carente, que a gente fala há muito tempo. Não é uma posição carente a de primeiro volante, mas de um jogador que saiba fazer a função de segundo volante e que tenha poder de marcação, como, por exemplo, o Ender. Por 1,5 milhão o Flamengo não trouxe o Ender, 1,5 milhão de euros, que foi quanto o Flamengo ofereceu e quanto eles fizeram a contraproposta. 1,5 milhão de euros custou. O que está acontecendo hoje, a perda do título brasileiro agora de forma definitiva, a perda da Copa do Brasil e a perda da Libertadores da América. Porque seria um jogador, tanto ele quanto o Dela Cruz também, que foi cogitado, Claudinho, que mudaria o Flamengo de patamar. É o Flamengo tendo dinheiro para contratar, esse é o pior. Porque se não tivesse, a gente ia falar, pô, cara, não dá, não tem. Não, tinha no orçamento 140 milhões ainda para contratações. E o Flamengo preferiu pegar o dinheiro e colocar na poupança para contratar no início do ano. Quer dizer, um absurdo. E para complementar, se você não tem na base, você tem um volante machucado, que é o caso do Alan, e você não tem outro para ser reserva, você não pode liberar um jogador para jogar um Pan-Americano. Aí muitos vão dizer, ah, Fábio, poxa, aquela história do Pedro de não ter jogado a Olimpíada. Gente, eu fui radicalmente contra o Pedro não ir para a Olimpíada mesmo. O Flamengo pagou 100 milhões nele. Ah, mas vai ficar no banco, dane-se! Não se ganha jogos de futebol com 11 jogadores apenas. Só pode jogar 11, mas podem substituir 5. Olha o que aconteceu. O Flamengo ficou fragilizado no meio-campo, não tinha um volante e não vai ter para o próximo jogo, porque o Igor Jesus também não vai estar, está no Pan-Americano. O que é Pan-Americano, cara? E o Flamengo simplesmente perde uma partida que estava totalmente controlada na nossa mão. Vencia por 1-0, um erro individual do Bruno Henrique, absurdo na minha opinião, bizonho, em que ele puxa um contra-ataque com a bola dominada no seu forte, que é o 1 contra 1, é a velocidade, é o espaço, e ao invés dele ou continuar conduzindo em velocidade ou meter em profundidade para o Ayrton Lucas, que penetrava pelo lado esquerdo, ele tenta inventar uma bola jogando a bola no meio campo, atravessando a bola no meio, dando de presente para os atletas do Grêmio, tentou a Arrascaeta, se eu não me engano,
E aí, meu amigo, tu pega a defesa saindo, os caras vindo, os caras não tiveram tido uma chance, cara. O Grêmio não teve uma chance no jogo todo. E aí o Bruno Henrique proporcionou essa chance justamente num lado em que o Flamengo estava sem o Pulgar, né? Sem um volante de sustentação ali e infelizmente acabou tomando o gol de empate, sentiu esse gol, claramente sentiu. O time já é um time desgastado fisicamente, é um time que cansa e infelizmente entregou o jogo para o Grêmio, placar final 3-2 Grêmio, e na conta da diretoria do Flamengo, que foi extremamente incompetente nesse ano de 2023, desde a demissão do Dorival Júnior, a montagem do elenco, a preparação inadequada para a temporada 2023, ao período grande de férias, quer dizer, uma tragédia o ano de 2023, que agora consolidou realmente a tragédia com essa derrota para o Grêmio. Eu acreditava muito que se o Flamengo ganhasse esse jogo, poderia buscar o título. E um erro, no caso do Bruno Henrique, e o fato de você não ter um volante no banco, fez o Flamengo perder o jogo para o Grêmio. Deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.